O outubro também reserva outra pauta muito importante, né? Que foi nessa terça-feira, dia 17, celebrado, né, o Dia Mundial de Combate à Dor, né? O assunto é uma questão de saúde pública. Estima-se que entre 20% a 40% da população mundial sofre com dores crônicas em algum momento da vida. No Brasil, cerca de 37% dos habitantes já foram diagnosticados com o problema. O médico Humberto Arcoverde, especialista no tratamento da dor, explica que há fatores claros para diferenciar as dores crônicas e agudas. A dor aguda é mais intensa e está relacionada a um sintoma de que algo aconteceu com o nosso corpo, como se ele estivesse sendo ferido de alguma forma. Essa dor desaparece com o tempo de cicatrização de um ferimento ou cura de uma doença. Já a dor crônica é uma dor que perdura por semanas ou mesmo após a resolução de algum quadro clínico, aponta. O especialista orienta que pacientes fiquem atentos aos sinais enviados pelo próprio organismo. Quando a dor não passa com o uso de analgésicos simples, como o paracetamol e a dipirona, e se tornam constantes, inclusive na forma de choque, queimação ou formigamento, é hora de procurar um médico, né? Se você está sentindo alguma dor, de repente, você já tomou um paracetamol, você já tomou a dipirona, e essa dor, ela não passa, essa dor, ela persiste, então é hora, sim, de procurar um médico, de você procurar, né, uma assistência médica para saber o que é que está acontecendo. Conforme o especialista, as dores crônicas mais comuns são enxaquecas, lombalgias, artroses, neuropatia diabética, fibromialgia e doenças ocupacionais, que são doenças relacionadas ao trabalho mesmo, ao grande esforço físico feito no trabalho. Então, essa dor vem decorrente desses esforços, tá? O médico aponta que algumas dessas doenças podem surgir em qualquer fase da vida, enquanto outras são mais comuns em determinadas faixas etárias. Dos 29 aos 55 anos, geralmente surgem as doenças ocupacionais, causadas por lesões por esforço repetitivo e má postura. Em um segundo momento, ocorrem as dores degenerativas causadas por artroses e deteriorações na coluna, detalha o doutor. Além disso, ainda existem as dores crônicas relacionadas ao câncer e ao diabetes. O paciente não deve se culpar pelo aparecimento da dor crônica. É necessário que o foco seja voltado a hábitos que evitem ou minimizem as dores, como a prática de exercício físico e fisioterapia, a manutenção do peso na faixa saudável e uma alimentação balanceada. Também é recomendado que o paciente não fume, nem consuma bebidas alcoólicas, ressalta o Dr. Humberto. Ele ainda destaca que em muitos casos é importante procurar um especialista em dor para fazer um tratamento ainda mais amplo e resgatar a qualidade de vida do paciente. Quando a dor se torna crônica, existem métodos medicamentosos que demandam todo cuidado, e um médico especialista no tratamento da dor sabe iniciar os tratamentos de forma efetiva, evitando os efeitos colaterais, valendo-se de uma polifarmácia analgésica, né? Utilizamos procedimentos minimamente invasivos e da neuromodulação, argumenta assim o Dr. Humberto, né? O tratamento de dores crônicas pode incluir diversas técnicas, como infiltrações guiadas por ultrassonografia ou raio-x e procedimentos venosos ou com radiofrequência. São tratamentos minimamente invasivos que ajudam, aliviam e controlam e reabilitam pacientes também. Alguns deles sem cortes, fora do ambiente cirúrgico, né? Arremata assim o médico. Mas se você tiver dúvidas, né, você procura um médico, procura uma assistência de saúde, e assim você vai conseguir saber, né, qual é o tratamento mais adequado para essa sua dor, caso você esteja sentindo alguma dor aí há alguns dias, né, alguns meses. Então você precisa, né, procurar uma assistência médica para sexta-feira, o Dia Mundial de Combate à Dor pela Organização Mundial de Saúde. Que legal, né? Vamos precisar tratar de diversos assuntos para que também a gente possa achar, assim, com mais facilidade, a resolução desses problemas
as informações necessárias, as informações mais importantes, né, e cabíveis para que a gente possa nos ajudar em relação a essas situações, né, tendo conhecimento e lutando também em busca de mais melhorias na área da saúde. 15 horas e 16 minutos, 15 horas e 16. Eu quero mandar um alô aqui para o pastor Enivaldo de Santo Estevão, também que acompanha nossas programações. Eu quero mandar um alô também para nosso amigo Formiguinha e família. Formiguinha, beijão para você, Formiguinha, sempre acompanhando as nossas programações no portal Mídias Online. São ouvintes também da nossa rádio. Nosso amigo Gerson, do Depósito de Bebidas da Praça, né? Nosso amigo Jurandir, material de construção, Cris Boutique, um beijão para você, Cris. Gilvan, também um abraço para nosso amigo Gilvan. E olha, amanhã, 22 de outubro, a partir das 15 horas, haverá o bingo beneficente ali na Praça do Mercado. O bingo beneficente para o nosso amigo Gilvan, né, vai estar ajudando o nosso amigo, nosso companheiro aqui, né, para realizar um procedimento. Está passando por uma situação difícil e a comunidade se unindo, a gente vai conseguir ajudar o nosso amigo Gilvan aí através desse bingo beneficente, tá bom? Amanhã, às 15 horas, na Praça do Mercado, não fique de fora, tá certo? Isabel, dona Isabel de Calói, um beijão para a senhora também, sempre ligadinha nas nossas programações, dona Isabel. Beijão, viu, para a senhora também. Bela Oliveira. Alô, Gideão e Felipe, um abraço para vocês também, curtindo as nossas programações no portal Mídias Online. E nosso amigo Carlos Juruna, um abração para você, amigo Carlos, sempre ligado aí, participando aqui com a gente das nossas programações. Se você é ouvinte aí, que curte as programações do Mídias Online, você que está ligado, Simone, olá Simone. Conheça o Wix Studio. Deixa eu dar uma parada aqui. Pronto. Simone, um abraço para você também, Simone. Sempre ligada aqui com a gente. Valeu, minha flor. Valeu, valeu. Vou mandar aqui, sim. Deus abençoe, tá certo. Vamos lá. Vou botar uma música aqui para você. E aí, já já a gente coloca. A Simone pediu aqui uma música. A gente vai botar também, Simone. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis no dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa.
que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação, explicação. Sem explicação, explicação. Não tem explicação, explicação. Não tem explicação, não tem. Maravilha, maravilha. Cássia Eller, Segundo o Sol. Essa música é top demais. Demais mesmo, gente. Demais. Maravilha. Gente, a busca pelo O que habilitar o futuro da sua empresa hoje? A Embratel. Vamos dar anúncios aqui. Valeu? As buscas pelo termo sífilis congênita tem um pico agora em outubro, né? Então, você que ainda não sabe sobre o que é a doença, a sífilis congênita, a gente vai lá falar só um pedacinho aqui para você. O Dia Nacional de Combate à Sífilis. E a sífilis congênita é comemorado no 3º sábado de outubro de cada ano, tá? Todo 3º sábado de outubro é comemorado o Dia Nacional de Combate à Sífilis. E não só a sífilis, como a sífilis congênita, tá? A música já tá aqui engatilhada, Simone, a gente vai lá, tá bom? Vamos ao apoio cultural e a gente volta já já, tá certo? O homem do campo em Humildes tem a Farmazém, a sua casa do farelo. Insumos agrícolas, farelos, rações em geral, sementes, adubos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e uma linha completa de ferramentas, como enxadas, foice, pás e muito mais. E mais, venha nos fazer uma visita e conhecer também a nova loja Farmazém Ferragens. Temos tintas, materiais de limpeza, ferragens, acessórios para serralheiro, material elétrico, material de limpeza e muito mais. Venha conhecer as lojas Farmazém, ali na Praça Capitão Costa, em Humildes, próximo ao abrigo, Ponto das Vans. Telewatts 7541411652. Eu falei 7541411652. Farmazém, a sua loja em Humildes. Não percam tempo e venham conhecer. Sufocar meu coração e nessa casa tem goteira. Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim, mas nessa casa. Romário Chaveiro, serviços, cópias de chaves residenciais e automotivas, amolação de alicates e tesouras. Trabalhamos com chaves automotivas, realizando troca de carcaça, cópias de chaves simples ou canivete. Temos uma variedade de modelos de chaves canivete, de acordo ao gosto do cliente. Também trabalhando com produtos para manicure, como esmaltes, lixas, palitos, adesivos e muito mais. Romário Chaveiro, agora está em novo endereço, início da Rua da Salgadeira, próximo à Praça da Matriz em Humildes. Telewatts é o 759-9247-0936. Romário Chaveiro, a solução pertinho de você. Olhe no
os meus olhos, diz que sim. Alô, galera de Humildes e região, venham saborear um delicioso caldo de cana, venham se refrescar no ponto do nosso amigo Edilson Crente, ali em frente ao Colégio Padre Henrique, próximo ao Mercado Municipal de Humildes. Temos salgados e doces para você apreciar esse gostoso caldo de cana e mais, trabalhando com serviço em panela de pressão, acessórios para fogões e muito mais. O ponto do Edilson Crente fica aí, em frente ao Colégio Padre Henrique. Não perde o tempo não e venham conferir. Tudo por você, só por você. Bela Oliveira. Eu não sei se é só eu, mas esse forrozinho desse anúncio é maravilhoso. Gosto demais. Sim, vamos lá, gente. Voltando à questão do assunto aqui, que a gente... fazer a pauta rapidinho, 15 horas e 27 minutos, 15 e 27, vamos lá. Simone, não esqueci, vou botar sua música já, viu? O Dia Nacional de Combate à Sífilis e a Sífilis Congênita é comemorado no terceiro sábado de outubro de cada ano, tá? Até junho de 2022, foram constatados 79,5 mil casos de sífilis adquirida, né? 31 mil registros de sífilis em gestantes e 12 mil ocorrências de sífilis congênita no país, tá? É um número, não é brincadeira, esse número é um número alto e a gente precisa dar atenção também a esse caso, tá? Com a proximidade do Dia Nacional de Combate à Sífilis e a Sífilis Congênita, comemorado no terceiro sábado de outubro de cada ano, as buscas pelo termo sífilis congênita tiveram um pico neste mês, segundo dados do Google Trends. A sífilis congênita ocorre quando uma mãe infectada transmite a doença para a criança, tá? Essa é a sífilis congênita, quando a mãe infectada transmite a doença para a criança durante a gestação ou no parto. Esse tipo de transmissão é conhecida como vertical, transmissão de sífilis vertical, quando uma mãe, ela transmite a doença para o seu bebê. Tanto as gestantes com sífilis não tratada, como aquelas que realizaram o tratamento de forma inadequada, podem representar riscos ao embrião. A transmissão da bactéria que causa a sífilis ocorre em qualquer momento durante a gestação através da placenta, mas ocorre com frequência crescente à medida que a gestação avança, explica o infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e do Hospital Grafenguiné Unirio, Marcos Davi Gomes. Segundo ele, gestantes com sífilis não tratada, primária, cancro ou ferida indolor ou secundária, manchas pelo corpo, palmas e plantas, né, tem maior probabilidade de transmitir sífilis aos seus fetos do que mulheres com doença latente, mulheres assintomáticas, tá? A recomendação do Ministério da Saúde é de que as grávidas sejam testadas pelo menos em 3 momentos. O primeiro trimestre são os primeiros 3 meses, o terceiro trimestre, tá? Nos 9 meses. Um minuto aqui, gente, só um minuto. Só um minuto aqui. Eu vim aqui só para lhe dizer que um novo dia está lá fora e tá querendo te ver. Viva! Está nascendo. A programação automática entrou aqui, gente. Entrou aqui do nada. A programação automática da rádio abriu. Tudo bem. Então vamos lá, voltando ao assunto. A recomendação para as grávidas serem testadas pelo menos em 3 momentos. No primeiro trimestre, no terceiro trimestre, né, e no momento do parto ou em casos de aborto. Tá? Ou em casos de aborto. De acordo com a pasta, a doença pode causar abortamento espontâneo
parto prematuro, malformação do feto, surdez, cegueira, alterações ósseas, deficiência mental ou morte ao nascer, né? No entanto, a maior parte dos bebês com sífilis congênita não apresentam sintomas ao nascer. As manifestações clínicas costumam ocorrer nos primeiros 3 meses, durante ou após os 2 anos de vida da criança, tá? Aproximadamente 60% a 90% dos recém-nascidos vivos com sífilis congênitas são assintomáticos ao nascimento. Apenas os casos mais graves nascem com sinais ou sintomas. A infecção evidente pode se manifestar no feto, no recém-nascido ou mais tarde na infância, se o bebê não for tratado de forma adequada e oportuna, esclarece o infectologista. Segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, até junho de 2022 foram constatados 79,5 mil casos de sífilis adquirida, 31 mil registros de sífilis em gestantes e 12 mil ocorrências de sífilis congênita no país, tá? O que deve ser feito, tá aí, o que deve ser feito com os bebês expostos, né? Os bebês que nasceram de gestantes que tiveram sífilis devem ser acompanhados desde o nascimento até as consultas pediátricas para a realização de testes que descartem a sífilis congênita. No caso das crianças expostas à doença, de mães não tratadas ou tratadas de forma inadequada, né, são essas crianças que estão expostas, diversas intervenções podem ser necessárias, como a coleta de amostras de sangue, avaliação neurológica, incluindo punção lombar, raio-x de ossos longos, avaliação oftalmológica e audiológica, além de possível internação prolongada, informa o Ministério da Saúde. A pasta ressalta que os bebês de mães que foram tratadas adequadamente também devem cuidadosamente ser avaliados. De acordo com a médica Ariane de Castro Coelho, ginecologista e obstetra do Centro de Referência em DSTs AIDS de São Paulo, o tratamento adequado deve ser feito com benzilpenicilina, benzatina por 3 semanas, respeitando rigorosamente o intervalo de 7 dias entre as doses. A médica ainda ressalta que se a gestante for alérgica à penicilina, ela deve ser submetida ao tratamento de dessensibilização, pois o bebê não é considerado tratado se usar outro medicamento diferente da penicilina. Então, apenas a penicilina, né, é uma medicação de combate importante para essa questão da sífilis congênita. O diagnóstico do bebê será feito através da história clínico-epidemiológica da mãe e de exames físicos, radiológicos e laboratoriais da criança também. Mas o que é que causa essa sífilis? Essa é a pergunta. O que é que vai causar essa sífilis? Olha, a sífilis, ela é causada por uma bactéria conhecida como Treponema pallidum. Apesar de ser uma doença que tem cura, quando não tratada, a infecção pode resultar em complicações graves, como lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar também à morte, né? Então, ela se divide em 4 estágios. Essa patologia, ela vai se dividir em 4 estágios. Vou falar aqui o primeiro, que é a sífilis primária. A lesão geralmente é única no local de entrada da bactéria. Qual é o local de entrada dessa bactéria? Através do pênis, da vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, através do sexo oral, ânus, claro, através do sexo anal, ou outros locais da pele, né, que aparece entre 10 e 90 dias após o contágio. A ferida vai desaparecer sozinha, independente de fazer tratamento ou não, ela vai desaparecer, e esse desaparecimento nessa fase primária, ela vai causar uma falsa impressão de cura, mas não quer dizer que a pessoa esteja curada, ela só vai desaparecer, mas ela continua ali, a pessoa passa a ser aí um transmissor, né, se ela começar a ter relações com outras pessoas sem usar o preservativo, sem se preservar, tá certo? E tem a sífilis secundária, né, que ela podem surgir manchas no corpo, além de febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas.
Esses sintomas costumam surgir entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Aí depois de 6 semanas ou 6 meses, que desapareceu aqueles primeiros sintomas da fase primária, aí ela pode aparecer de novo, né? Pode aparecer essas manchas no corpo, além da febre, né? De mal-estar, dor de cabeça e as ínguas. Tá? O desaparecimento dos sinais pode trazer também essa falsa impressão de cura. Já estamos falando aqui na fase secundária, que pode acontecer parecido também com a fase primária. Então, vai dar impressão de cura, porque os sinais e sintomas vão aparecer e vão desaparecer. A impressão de que está tudo bem, que está curado, vai vir, mas a sífilis, ela continua lá, ela continua no organismo, tá? Tem a sífilis latente, que não aparece sinais ou sintomas durante um período indeterminado de tempo. Ela está ali latente, mas ela não vai se apresentar de nenhuma forma. Olha só o perigo, né? E a pessoa vai, se relaciona com um, se relaciona com outro, tá bem, tá de boa, mas não sabe que está ali carregando uma DST, uma doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível. Tem a sífilis terciária, que é considerado o estágio mais grave da doença. Esse é o mais grave, em que podem surgir lesões cutâneas. Aí vem as lesões cutâneas, né? Lesões de pele, lesões ósseas também, lesões no osso, cardiovasculares, problemas de coração e neurológicas, né, podendo levar à morte. Esse já é um caso mais grave, mais avançado, né? Essa fase pode ocorrer de 1 a 40 dias após a infecção. Tá aí. E por que o cuidado, né, esse autocuidado que a gente precisa ter de ir ao médico, de fazer exames constantemente? Atenção, mulheres, aproveita o Outubro Rosa, aproveita as promoções nas clínicas. Vamos fazer os exames, vamos estudar o nosso corpo, estudar o nosso organismo por dentro, para saber o que é que está ocorrendo, como é que está acontecendo, se está tudo bem com a gente. Porque tem coisas, tem doenças que não vão dar sinais, que não vão dar sintomas, e a gente precisa tratar o quanto antes, tá? Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico pode ser realizado de forma prática e acessível através do teste rápido, que é o TR, de sífilis, que está disponível no serviço de saúde do SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde. Por ser uma doença sexualmente transmissível, usar preservativo regularmente é o melhor caminho para a prevenção. Além disso, a médica recomenda fazer testagem para a infecção periodicamente, bem como para outras ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatites B e C também, tá? O infectologista Marcos Davi acrescenta que, caso o parceiro sexual seja diagnosticado com sífilis, a pessoa exposta deve realizar a profilaxia com penicilina benzatina por via intramuscular, independente do resultado do seu exame. Se você está com um parceiro e ele descobriu que tem sífilis, você ainda não sabe se você contraiu ou não, vai tomar também a injeçãozinha de penicilina, benzatina, via intramuscular, independente. Se você fizer o exame e lá constar que você não está, você vai precisar sim tomar essa injeção por precaução, tá certo? Então falamos aqui agora, né, da sífilis congênita, a sífilis também em comum, e aí, falando sobre isso, muitas pessoas têm pesquisado, por quê? Né, o Dia Nacional de Combate à Sífilis Congênita é agora o 3º sábado de outubro de cada ano, e precisamos falar sobre isso. Importante tema, importante ressaltar esse cuidado com a minha e com a sua saúde, tá certo? São 15 horas e 40 minutos, 15 horas e 40. Vamos lá ouvir uma música?